Romanos capítulo 11, versículo 33. Amém, meus amados? Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, não vou mentir para os irmãos, eu estava estudando sobre a palavra de Deus, em Salafite, somente a escritura, a palavra e tal. E o pastor disse: olha, o seminário da reforma vai ser agora. Vou falar para os irmãos, não estudei ela completa, porque me pegou de surpresa. Menino, surpresa. Estava esperando pregar só amanhã. Mas quando a gente busca, não vou dizer conhecimento, mas busca, que é pecador, a gente busca a leitura bíblica. E buscando a leitura bíblica, nós aprendemos que somos pecadores. E com isso, o nosso tema é: a ele seja a glória eternamente. Amém. Em Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. O versículo 36 fala que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, toda a glória resulta em uma só pessoa, a Jesus, a Deus. A glória não é dada ao homem, a glória é dada a Jesus. Não tem como nós tirarmos a glória de Deus, a glória de Jesus. Mas o que nós mais vemos hoje em dia são pessoas que tiram a glória que lhe é devida e tomam para si. São pessoas que se denominam a salvação da humanidade hoje. São pessoas que se dizem ser o Cristo encarnado, o tal Henri Cristo. Os apóstolos que se denominam os apóstolos, apóstolas e outras coisas do tipo, agora profetas e várias outras situações. Ontem mesmo, lá no meu trabalho, onde eu trabalho, apareceu o filho do apóstolo, não tenho medo de citar nomes, o apóstolo Moisés da Betesda, e ele se denominou fulano de tal, o profeta do filho do apóstolo Moisés. Eu olhei para ele e disse: filho de apóstolo, agora é profeta, daqui a pouco você está sendo semideus. E o cara, ele é bem, mas não tem medo de grossura, não tem. Ele olhou para mim com uma cara feia e me disse: você faz parte de alguma religião? Eu disse: não, religião são muitas, eu faço parte do corpo celestial de Cristo. Eu perguntei a ele: você lê as escrituras? Leio. Então a sua escritura está completamente errada, porque não tem apóstola. Na Bíblia, Jesus não escolheu apóstolas, escolheu 12 apóstolos. A Bíblia indica que os apóstolos escolheram os diáconos para servirem enquanto os apóstolos oravam pela igreja. Assim como Jesus orava pela igreja, os apóstolos serviam a Jesus em pregar o Evangelho. Você já está errando porque você se denomina profeta. Profeta bom, os profetas que estão mortos e enterrados na Bíblia, que nós veremos eles na comunhão do Pai, quando assim Jesus voltar, ou nós irmos até Ele. E ele começou a criticar: você se acha salvo? Eu disse: eu não me acho salvo, eu busco a salvação em Cristo Jesus, mediante a palavra. Pessoas próximas a gente, próximas a um pequeno interior que é a nossa união dos formados, querem ter altos escalões bíblicos. Há uma igreja que diz que pregador melhor que ele em união não há. Tal pregador este que foi pregar em Camboriú há muitos anos atrás, ele disse que não tem pregador melhor que ele em união, porque ele e dele emana o poder de Deus. Eu disse: o poder de Deus foi emanado através de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. De você só emana pecado, de você só emana desgraça, porque o homem trouxe o
si. A herança de Eva, a herança de Adão para conosco foi o pecado, desobediência. Vocês desobedecem a Deus, vocês criticam a Deus, vocês não buscam a Deus. E com isso eu quase que fui repreendido pelo meu patrão. Ele me disse: Eduardo, cala a boca e vamos embora, que é um cliente. Não gosto de baderna, não gosto de zoada, eu não gosto de mostrar quem eu sou, mas no meu dia a dia eu passo por situações igual a essas. Tão provável que ele não me leva mais para fazer entrega nem instalações, ele leva o Isaac. Porque quando alguém se denomina ser melhor que Cristo, eu não me calo. Quando alguém se denomina ser melhor que as outras, eu também não me calo. Por que quem é melhor que eu aqui, levante a mão? Quem não pecou igual eu hoje, levante a mão. Mas quem pecou hoje, e pelo pecado, nós estávamos entregues ao inferno. Mas pela graça em Cristo Jesus, pela morte na cruz do Calvário, nos deu uma oportunidade de adentrar o reino de Deus. Disse na quarta-feira e repito aqui agora: nós somos um povo de dupla nacionalidade. E repito, não é porque eu sou dos Estados Unidos e sou brasileiro, não. É porque eu vivo na terra, mas eu pertenço a Cristo. E esse Cristo disse com todas as palavras: credes em Deus, não se turbe o vosso coração. Gosto muito. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Foi Jesus que falou. E ele ainda diz: olha, e onde eu estiver, vocês estarão junto comigo. O que nos leva para próximo de Jesus? As Sagradas Escrituras, o Evangelho. O Evangelho nos leva para perto de Jesus. E Jesus nos recebe nos céus. Só deu glória somente a Deus, a glória somente a Deus. Irmãos, essa foi uma denúncia feita pelos reformadores contra o clérigo romano, que atribuía glória a si mesmo, canonizando-se uns aos outros. É o que a gente vê hoje. São pessoas sendo canonizadas santos. São pessoas que o Papa, os padres, os cardeais, os transformam em santos. Mas como o pastor falou aqui, e eu concordo plenamente, porque eu também passei por esse estudo. Irmãos, não foi fácil para Martinho Lutero lutar contra os poderes para mostrar a verdade que nas Escrituras estava escrita. O homem que fazia parte daquela cúpula entendeu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ele entendeu que toda a glória é devida a Deus. Tudo pertence a Deus. O louvor, a glorificação, as mensagens bíblicas, o que você faz para Deus, já pertence a Ele. Nós somos vasos, instrumentos usados por Deus para pregar as boas novas de Cristo Jesus. Isso levou um efeito cascata, ou seja, uma substituição da fé salafita pelas obras meritórias, com caminhos para a salvação. Resultou na desvalorização das Escrituras, a sola Escritura. Consequentemente, a mediação entre Deus e o homem, feita unicamente por Cristo, perdeu a sua ênfase. E o efeito disso foi a paralisação da graça sola grande. Quando o homem tenta ou busca outros caminhos, se afastando de Deus, ele só encontra desgraças para si. Os homens aqui, eles tentaram de várias formas tirar o foco de Cristo, o foco das Escrituras, sendo mediadores de si mesmo, esquecendo-se de Deus.
Isso foi uma banalização da graça, uma discórdia da graça de Deus entre os homens. Portanto, Soli Deo Gratia é o princípio da segunda qual no processo da salvação. É toda a glória devida a Deus, pois a renúncia do pecado só é possível porque no conselho soberano da sua vontade, ou seja, nós somos pecadores, nós éramos pecadores afastados de Deus, porque o pecado faz isso. O pecado fez isso com Adão e Eva, afastou os dois da presença de Deus. E o pecado que nós herdamos desse casal também foi dado a nós, pecado este que Davi cometeu, pecado este que Davi fez em um adultério, um homicídio, e ele reconhece pelo profeta Natã: digno de morte a este homem. Todos os pecadores, todos que pecaram diante de Deus, era e é digno de morte. Mas Deus, vendo que o homem não tinha como se salvar, Deus vendo que o homem não tinha como se aproximar dele, ele diz: enviarei meu filho. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15: este te ferirás a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Passou-se os séculos, nasce Jesus de uma virgem. Se Jesus cresce, evangeliza, ressuscita, multiplica, transforma. Esse Jesus que foi glorificado foi o mesmo que foi entregue a ser morto por mim e por você. No madeiro do Calvário foi pago toda desgraça, todo o pecado e tudo que nos afastava de Deus. Jesus entregou na cruz do Calvário. Senhor, está feito. Tudo que nos afastava de Deus, Jesus juntou novamente. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Não precisa mais sangue ser derramado para a remissão dos pecados, porque de uma vez por todas esse sangue foi derramado por Cristo Jesus. As tumbas deram seus mortos. A graça de Deus é elevada a um patamar mais glorioso ainda, quando Jesus ressuscita no terceiro dia. E olha para a mulher e diz: que procuras? Vocês já se imaginaram Jesus chegando de repente e dizer a Tomé: toca na ferida da minha mão, toca no lado do meu corpo? Vocês já se imaginaram as portas todas fechadas, o povo com medo de ser mortos porque estava sendo perseguido, porque muitos diziam que o corpo de Jesus foi roubado por aqueles que andavam com ele? Vocês já se imaginaram naquele momento de perseguição aos apóstolos? Eles estavam todos ali trancados, trancafiados, com medo, e de repente aparece Jesus e diz: Tomé, toca na minha mão, toca no meu lado. E ele se joga ao chão. A graça de Deus é maior que tudo e todas as coisas. Agora imagina agora para você, olha para você. A escritura não foi modificada. Ela é tão antiga, mas também tão atual. Olha para você. Quando você está orando, você não encontra palavras muitas vezes para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por você. Muitas vezes que você está de joelhos, você não entende o poder de Deus na sua vida. Como o pastor falou, muitos apontam e muitos que são fracos recuam. Mas Deus, quando chamou Gideão para guerrear, ele diz a Gideão: Gideão, é muitas pessoas, vai, desce lá o ribeiro novamente, e aqueles que fizeram tal coisa, tal ato, esses vão e aqueles não vão. Chegou a 300. Deus não se importa com numerologia, Deus não quer guerra, Deus não quer briga, confusão, derramamento de sangue, não. Deus quer mostrar que poucas pessoas com grande fé na palavra de Deus, Ele pode fazer prodígios e milagres acontecer.
Me mostra Elias gritando algazarras sobre a vida daquele jovem que foi morto. Mas antes ele entra ao quarto e ora. Ele pede que todos saiam para orar. Se não fosse a palavra de Deus nas nossas vidas, nem aqui nós estaríamos. Muitos de nós passamos por muitas situações, e quando a gente vê o que Lutero vivenciou e passou pelas 95 teses, nós entendemos que a mesma perseguição que houve no século XVI, mais ou menos, é a mesma perseguição que nós passamos hoje e iremos passar amanhã. Jesus disse: por amor de mim, vocês são entregues ao matador. Por amor de mim, vocês vão ser odiados e perseguidos. Não tenha medo de abrir a boca e falar. Não quer ser perseguido? Entrega a tua fé. Todos nós vamos ser perseguidos. A palavra de Deus emite isso muito bem. O sangue dos santos clama por justiça. Mas a palavra diz que ainda não é chegado o momento. Nós entendemos também que a Sagrada Escritura, então, é uma teologia reformada. Não é um novo sistema de crenças, mas um que procura dar continuação à doutrina apostólica, à doutrina dos apóstolos, à doutrina dos santos. Gostaria de ler alguns versículos para os irmãos, fazer um tourzinho pela Bíblia, se os irmãos assim o permitem. Em João, capítulo 1, versículo 17 diz e afirma que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. E em Atos capítulo 10, versículo 43, Pedro afirma: a este dão testemunhos todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, pelo nome de Jesus. Em Atos capítulo 13, versículo 39, Paulo afirma aos judeus: e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Só crê. Em Atos capítulo 17, versículo 31, Paulo afirmou no Areópago de Atenas de que Deus tem determinado um dia em que com a justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Jesus Cristo é este varão. Mas em pleno século 21, nós vemos situações diferentes. Inclusão social. Vem e compartilha da tua fé. Vem e Jesus te salvará da forma que tu está. Ainda houve uma pessoa que chegou a mim e disse: eu me sentia triste, eu me sentia angustiado, não amava, mas as pessoas procurou uma igreja. Muito bem, procurou uma igreja, maravilha. Mas depois ele me falou que procurou a este local porque não estava aguentando mais viver tanto sofrimento. Eu disse: tudo bem, você fez o certo. Quando a gente está com o nosso fardo pesado, a gente busca Jesus, que nos alivia de toda a nossa tensão. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, melhor ainda, que agora nós temos um momento de aperfeiçoamento. Ou seja, Deus está sobre nós, aperfeiçoando-nos, retirando os nossos pecados. Mas a igreja que ele entrou, meus irmãos, não acredita no Espírito Santo, não acredita que Jesus é Filho de Deus, não acredita que Jesus é Deus. Essa pessoa me mostrou uma Bíblia, e João capítulo 1, versículo 1, fala lá de dois deuses. Deus com D maiúsculo e um Deus com D minúsculo.
O pastor havia me falado isso, lá tem uma Bíblia, eu peguei para ler. Curiosidade é surpreendente, viu? A gente quer aprender, a gente aprende as coisas, viu? Eu cheguei lá e peguei a Bíblia, comecei a ler, realmente estão distorcendo a palavra de Deus, estão modificando a palavra de Deus, e com isso, essas pessoas que se dizem ser cristãos, estão se afastando cada vez mais da presença do Senhor. Porque se você prestar atenção, meus irmãos, do século XVI ao século XXI, há muitas pessoas que se dizem ser crentes, que se dizem fazer as obras de Deus, mas quando você vê na prática, é completamente diferente. Há pregadores agora que pregam sentados, com luzes apagadas, com a calça jeans tão apertada que parece mais uma silhueta de mulher. Tem igrejas hoje que é triste até da gente passar pela porta dela. É gente caindo no chão, é gente rodando. E uma igreja lá pra frente que disse que tinha gente que voava. Eu disse, essa eu queria ver. Gente que voa na igreja, ou tem algum cabo de aço nela, ou, me desculpa até a palavra, deve estar endemoniada mesmo, viu? Aí ela achou muito salgado o preço do aluguel, era R$ 1.500, ela achou salgada, correu, lá de frente do meu trabalho. E os cultos delas, dessa igreja, eu esqueci o nome dela, a congregação, ela gosta de pegar a gente também em momentos frágeis da vida. Quando a gente está sofrendo ataque. É como uma cobra. A cobra ela só vai atacar você quando você abaixa a guarda. Ou quando você vai atacar ela, ela ataca. Entende? A cobra ela é desse jeito, ela está lá quietinha. Se ela se sente ameaçada, ela ataca. Mas tem cobra que é sorrateira, ela ataca antes mesmo de você tentar mexer com ela. Dessa igreja é assim. O rapaz disse, olha, nessa igreja tem um pastor que é o homem da oração forte. Quando o cara está caído, ele ora, a gente levanta. Aí esse pastor que vem aí, é de fora, de São Paulo, esse pastor que está vindo aí, meu irmão, é o homem do lenço poderoso. Se ele enxugar o suor e ele der, pode passar na porta da sua casa, que Satanás não adentra. Eu disse, tá rapaz, o sangue desse homem é mais poderoso, o suor desse homem é mais poderoso que o sangue de Jesus. Porque se o suor dele está fazendo isso, eu acho que eu vou levar lá na Honda, eu vou passar nos 4 cantos de lá e vou pedir a melhor moto que tem. Estão induzindo as pessoas em coisas erradas. Estão tentando as mentes frágeis em situações erradas, modificando a palavra do Senhor. As autoridades das Escrituras, a teologia reformada, ensina que a Bíblia é a inspiração e confiança, ela é confiável da palavra de Deus, ela é suficiente para todos os assuntos de fé e prática. Essas são a soberania de Deus, a salvação pela graça e a depravação total do homem. O homem é completamente fraco em seu estado de pecado. O homem quando peca, quanto mais pega, mais quer pecar. Não tem como um homem olhar para você hoje, não tem como um homem chegar em frente ao espelho e dizer assim, eu hoje vou me converter. Se não for pela graça, pela misericórdia, essa pessoa não vai fazer isso. O homem ele não vai naturalmente procurar conhecer a Deus. O homem ele não procura a Deus porque ele quer. É porque Deus quer. É Deus que escolhe. Deus poderia escolher os melhores leitores, os melhores escritores. Deus poderia escolher
os melhores advogados, juízes, pessoas de alto escalão. Mas preste atenção que Deus escolheu a nós, simples e humilde. Deus tem escolhido as pessoas simples para mostrar aos poderosos que é Ele que tem o poder. Deus não escolheu, não foi pessoas fracas. Deus escolheu pessoas para capacitá-las, fortalecê-las. E com os ensinos bíblicos nós entendemos que nós temos condições de ser como um Lutero, um Calvino. Nós temos condições de mover montanhas com as nossas orações. Temos, eu creio nisso. A oração de um justo há muito em seus efeitos. A Bíblia fala em Tiago capítulo 5 que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que qualquer um de nós. Mas Elias orando fez fogo cair do céu. Elias não temeu ao decreto do rei, mas antes ele quis afrontar o rei. Mesaque, Sedraque e Abednego, todas as vezes que escutaram essa buzina tocar, é para se ajoelhar. Nós não iremos fazer isso. Vai não? Os jovens não foram. Mas hoje tem gente que está se ajoelhando neste mundo. Hoje tem cristãos que estão se ajoelhando. Estão modificando a palavra de Deus. Nós estamos preparados para sofrer uma perseguição hoje? Nós estamos preparados para sofrer perseguição pela nossa fé? Nós estamos cientes de que algo pode acontecer no ano de 2023? Nós temos a plena ciência de que algo pode acontecer para fechar igrejas? Tudo isso pode acontecer. Mas a pergunta é: nós temos orado? Nós temos lido a palavra de Deus? Nós temos visto as histórias como ela é coerente? Nós temos observado que os apóstolos do Senhor foram perseguidos? Que aqueles que foram escolhidos pelos apóstolos também foram perseguidos? Que aqueles que são escolhidos por Jesus são perseguidos? E que nós podemos passar por uma perseguição? Países vizinhos são perseguidos. No nosso Brasil tem igrejas que é perseguido. A igreja brasileira pode ser perseguida. Nós estamos preparados para isso? São perguntas simples, mas com grandes ênfases. Até que Deus, ou seja, o homem ele não vai naturalmente procurar o caminho da salvação. O homem não busca a Deus, mas é Deus que busca o homem. Até que Deus graciosamente encoraja e assim agir. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5 nos diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e continuamente má. Somos mal. Mas pela Escritura de Deus, nós observamos que a maldade ela é convertida em bondade. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Deus e entendemos que por Ele somos salvos, nós vemos que se não fosse a palavra de Deus, nós não teríamos chance alguma de tentarmos encontrar um caminho de santidade. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, nos diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Da redenção particular, Cristo tornou sobre si o julgamento do pecado dos eleitos e, portanto, pagou por sua vida, pagou pela nossa vida com a sua morte. Em Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus
capítulo 1, versículo 21, que nos diz: e a ele e a ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Martinho Lutero vivia em um momento que era vendida indulgências, salvação. Martinho Lutero vivia no tempo que aquele que não tinha nada dava tudo que tinha por um pedaço de papel, porque esse pedaço de papel, para a mente dos clérigos, da alta sociedade, dos padres, do papado, aquele pequeno pedaço de papel daria salvação, indulgência, salvação. Mas não é bem assim. Ele entendeu que não é da forma que as pessoas viviam, ou até mesmo que ele vivia. E quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que a graça irresistível de Deus, ela persevera para os santos. Ou seja, a necessidade do evangelismo, ela tem que ser maior. O evangelismo é que convence um pecador do seu pecado. O evangelismo é que convence o pecador para adentrar em uma nova vida, e vida esta em Cristo Jesus. E pela onde? Pela palavra. Palavra essa sem mistura. Só existe um caminho, Jesus, só existe uma palavra, a palavra de Deus. E sem essa palavra nós não estaríamos aqui hoje. Se nós não conhecêssemos a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que ressuscita, a palavra que restaura, a palavra que edifica o seu santo nome, nós não estaríamos aqui hoje. E se não fosse levantado pessoas para dar a esses ensinos e continuar a ensinar de tais formas, nós não estaríamos aqui hoje. Foi sangue derramado pela palavra de Cristo. Foi sangue derramado pela palavra da salvação. Foi pessoas que serviram de tocha para clarear as noites dos reis, das pessoas que perseguiam os cristãos. Foi sangue derramado pela palavra de Cristo nos coliseus, onde serviam de atração principal. Você acha que foi fácil para aquelas pessoas verem seus filhos sendo mutilados pelos leões? Você acha que foi fácil os apóstolos disserem assim: eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor? Você acha que foi fácil para Tiago ser lançado de um espinhadeiro? Ele não morreu, foi morto a pedradas. Estevão, pela palavra de Deus, Estevão foi morto. Um diácono que pregou tão insensatamente, tão fervorosamente, que só de Atos capítulo 7 em diante você vê a magnitude da palavra de Deus sem mistura. E mesmo ele morrendo, eis que vejo com o Senhor ao lado de Deus Pai. Com os braços abertos, Jesus nos aguarda. Mas se modificar a palavra, os nossos corações será como um solo infértil, que automaticamente, sendo fértil, vai crescer palavras que não existem, caminhos que nunca foi feito, desilusões. Ou seja, no século XVI a igreja romana chegou ao extremo de sua crise, que já se avolumava. Desde o final da Idade Média, os pilares do cristianismo estavam desestabilizados, com a soteriologia, doutrina da salvação, eclesiologia, estudo eclesiástico, ou estudo eclesiástica, e moralidade do clero, onde era comum a venda de indulgência, compra de carta autorizada pelo Papa, que garantiam a salvação dos crentes. Se você pesquisar, eu não me lembro muito bem se foi em 2019 ou em 2018, mas houve um pastor que enganou outro pastor na venda de um terreno no céu por R$500 mil.
Se a salvação fosse paga, coitado de nós. Se a salvação fosse um preço extremamente valioso aqui na terra, preço, dinheiro, a gente iria sofrer bastante. Mas é pela graça. E foi pela graça, pela morte de Jesus, que nós temos hoje o privilégio de adentrarmos a conversar com o nosso Senhor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É graça, é dada. Só cabe a nós querermos essa graça, só cabe a nós querermos isso. E creio eu que ele entendeu, Martinho Lutero entendeu, que tudo que ele possa fazer, tudo que ele possa fazer, é como pano de trapo de imundícia, porque é pela graça que alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Você pode dar a sua vida à fogueira, você pode falar línguas de anjos, você pode falar a língua dos homens, você pode ter amor incessante, mas se não for um amor verdadeiro, amor este ágape, que Paulo fala aos Coríntios capítulo 13, de nada vai servir. É como misturar vinho com água. Mas Paulo abre os nossos olhos e diz: olha, é pela graça que vocês vão ser salvos. Já foi pago de uma vez por toda. Não precisa mais fazer nada. Só se converter. Convenção significa tomar um novo rumo, seguir um novo caminho, esquecer da velha pessoa que você era. Pois se Deus esqueceu quem éramos nós no passado, quem somos nós para nos lembrarmos quem somos hoje? O que praticamos ontem, o que fizemos ontem. Se Deus nos amasse, Ele não teria enviado o seu Filho unigênito para que nós estivéssemos aqui hoje. Como esse quadro obscuro no catolicismo, havia a necessidade de uma transformação, ou seja, uma reforma. Foi nesse cenário que membros do próprio clero, ou seja, membros do clero e devotos começaram a questionar a conduta e doutrina da igreja daquela época, da maneira que surgiram homens importantes como Zwinglio, Lutero, Calvino, além de mulheres das quais se destacaram também a Catarina Zell, a Ana Reinara, a Margaret Navarro. Ou seja, teve que se levantar pessoas com um intelectual diferente, mesmo vivendo naquela roda, eles entenderam que não era daquela forma. Mesmo vivendo junto com aquelas pessoas, eles entenderam que não é da forma que o Papa estava determinando que fosse, que os padres estivessem impondo também o mesmo poder, onde o perdão teria que rezar não sei quantas Ave Marias, teria que subir escadarias de joelhos, como hoje não tem diferença. Pessoas que glorificam imagens, pessoas que buscam o poder de homens, e esquece que o poder emana de Cristo, e esquece que o poder do perdão emana de Jesus. Homens e mulheres que entenderam que o clero estava errado, que o Papa estava errado, que os padres estavam errados. Entenderam pela lei esta de Deus, que teria que haver uma mudança. Não foi fácil para Lutero, não foi fácil para Zwinglio, para Calvino, para as mulheres de renome. Monge Lutero, com profunda crise existencial em relação à própria salvação, teve uma revelação em Romanos capítulo 1, versículo 17: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Lutero não precisava mais de
indagação ou indulgência, ou seja, pagamento para ter o passaporte para o céu. Não precisava do clero ou do papa. Esta mensagem passou a ser definida fervorosamente, e no dia 31 de 10 de 1517 foi um marco do movimento e de uma ousada. Foram fixadas as 95 teses contra as indulgências, ou seja, contra as indulgências na porta da igreja de Wittenberg. O cristão ele pode buscar a Deus individualmente. O crente que aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, ele pode buscar a Deus individualmente, sem a ajuda de ninguém, só de Jesus. Mas para isso tem que haver a convenção, e somente Cristo é intercessor direto entre Deus e os homens, e é por somente Cristo que nós podemos ser salvos. É por somente Cristo que nós temos a compreensão da nossa salvação. Mas irmãos, ontem eu pequei, que importa, hoje também eu pequei. Mas o que nos salva é o nosso arrependimento puro, porque quando nós entendemos o que Romanos nos diz, o que Levítico nos diz, Deuteronômio, o livro de Juízes, também os pequenos profetas, nos mostra que nós, assim como o esposo trai a sua esposa, nós, a igreja, muitas vezes traímos a Deus. Nós muitas vezes nos sujamos como a porca lavada volta ao despojadouro, ou pior, como um cão que volta a comer o seu próprio vômito. Quem não pecou aqui hoje, merecedor de condenação eterna? Quem não pecou aqui hoje, merecedor de sofrer as chamas eternas? Quem não mentiu aqui hoje? Quem não falou uma brincadeira que se fosse julgado seria culpado e merecia o castigo eterno? Mas o sangue derramado uma vez por todas nos restaura até a volta dele. Volta de quem? Jesus Cristo. E foi por essa palavra que muitos deram a vida, para que hoje nós possamos entender que é a palavra de Cristo, pela graça em Jesus Cristo, que temos comunhão para com Deus, pela morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. O que separava o homem de Deus não separa mais. A barreira que impedia das nossas orações seguirem adiante não tem mais. Não é preciso derramar mais sangue de bode, sangue de cordeiro, não, porque o sangue de Jesus lavou-nos de uma vez por todas. Esse sangue nos restaura, esse sangue nos fortalece. Não o sangue, mas o nome de Jesus, mas a ressurreição de Jesus, mas os planos da salvação em Cristo Jesus. As 5 solas, elas foram desenvolvidas ao longo de um processo árduo, que os historiadores e teólogos definiram tais valores comuns a luteranos, a calvinistas, a batistas, metodistas e etc. A resposta àquilo que consideravam dores da igreja de Roma, anunciaram sola fide, somente a fé necessária ao cristão para ser salvo. Sola gratia, somente Deus por seu amor e vontade salva o cristão, salva o homem por amor por nós. Deus enviou o seu Filho por amor por nós. Jesus se entregou no madeiro. Foi Jesus que se entregou, não foram os homens que prenderam a Jesus. Quando vão buscar a Jesus para crucificá-lo, perguntam: quem é Jesus o Nazareno? Quem é Ele? Onde Ele está? E Ele repete: eis-me aqui, eis-me aqui. Ele se entrega. Jesus, Ele se entregou para que nós pudéssemos ser salvos. Só a Escritura, somente a palavra de Deus é autoridade para a organização da doutrina na igreja. Doutrinas de igreja tem que ser baseadas na Bíblia. Doutrinas de igreja tem que ser baseadas na palavra de Deus.
Não foi bíblico, não é doutrina de Deus, é doutrina de homens. E sim, doutrina de homens é doutrina de demônios. E doutrina dos demônios não te salva, te condena mais ainda. O que nós mais vemos é isso. Uma vez uma jovem me perguntou: na tua igreja expulsa demônios? Eu disse: nem lá demônio entra. O demônio fica fora. Dentro não. Porque lá é pregada a palavra de Deus. Mas por quê? Tem igrejas que a pessoa cai no centro do salão e roda e começa a falar, o demônio começa a falar. Não é bem assim. Em Judas fala que um grande arcanjo foi contender a respeito ao corpo de Moisés. Ele não quis saber quem era, nada disso. Mas ele repreendeu o nome de Jesus. Jesus, quando viu o demônio de Gardeno, quando os demônios viram a Jesus, legião, disse: ainda não é chegada a tua hora. Não é chegada. Jesus perguntou: quem é você? Legião. Porque nós somos muitos. Depois disso, os demônios temeram ir para o inferno. E diz: permite-nos que nós vamos para aqueles porcos. Os demônios temem o inferno. E a igreja de Deus teme o inferno? Já se colocou essa passagem? Os demônios falando para Jesus: permite-nos, dá autorização a nós que passamos para os porcos. Eles temeram ir para o inferno. Mas tem pastores que brincam de Deus. Tem pessoas que brincam com a palavra do Senhor. Não tem nenhum inferno. Solos Cristos, somente Cristo salva e nos liga a Deus. Só lhe deu glória. Somente Deus deve ser glorificado. Pois tudo é dele, se mantém por ele e voltará para ele. A igreja de Deus vai voltar para Cristo. E estas expressões latinas, seja mais do que simples, há conceitos didáticos para explicar a reforma protestante. Deus usou homens, Deus usou mulheres, Deus usa a sua igreja para anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. Mas às vezes acontecem situações de perseguição, onde muitos se calaram, mas muito ainda se levantou para anunciar o verdadeiro Evangelho de Cristo. E uma coisa que eu tenho medo é muitas vezes de ser elogiado. Eu gosto de ser criticado mesmo, porque é em meio às críticas que eu aprendo mais, é em meio às críticas que eu busco mais, é em meio às críticas que eu entendo que eu estou melhorando em algum ponto. Não se deixe enganar por esse mundo tão enganador que nós vivemos, onde tudo parece ser santo, onde tudo parece ser Deus que está trabalhando. Cuidado, porque nem sempre é Deus. Nem sempre é Deus. A palavra de Deus nos ensina que Satanás, a serpente sagaz no Éden, conversando com a mulher, aí diz assim, Deus, a mulher diz à serpente: olha, Deus permite que nós comamos de todos os frutos, mas do fruto dessa árvore nós não podemos nem tocar, nem comer. Tá? Ou seja,
Quando a gente é fraco, a gente se deixa iludir pelo pecado. E o pecado, se você prestar atenção, ele não vem da forma que ele é. Ele sempre vem brindo prato, um lindo banquete. Mas sempre tem um mais, né? Mas tudo tem um caminho a seguir. Se nós vivermos debaixo da graça de Deus, nós vamos ser perseguidos. Quando Lutero estava vivendo as heresias do homem, Lutero não estava sendo perseguido. Notaram? Tudo que ele estava vivenciando ali naquele momento, tudo ótimo. Mas quando ele entendeu que o homem viverá pela fé, e não pela compra de indulgências, que o homem vai ser salvo pela fé, e não pela compra de indulgências, ele entendeu que estava fazendo algo de errado. Daí então ele estudou, escreveu as 95 teses e as 5 solas, os historiadores depois. Nós hoje somos agraciados por esses homens. Somos agraciados primeiramente por Jesus e agraciados por esses homens de aprender de tal forma que nós só caímos em pecado hoje se a gente quiser, se a gente escolher o pecado, porque a palavra de Deus nos deixa claro o caminho certo e o caminho errado. As escolhas que nós escolhemos, vamos pagar um preço por elas. Uma vez um rapaz me perguntou: você acha que a tua vida é imortal? Eu disse: a minha vida terrena, ela tem uma data de validade. Eu não sei quando é a data da minha validade, mas quando aqui eu fechar os olhos, meu corpo voltar para a terra, aí sim eu serei imortal. Agora, a minha imortalidade não é Deus que escolhe, é eu que escolho. Deus é quem sabe, não, mentira, é eu que sei. É eu que sei onde estou colocando a minha alma, é eu que sei. Deus me deu o livre-arbítrio de escolher. Você quer? Você não quer. Quer pecar? Vai ter uma condenação por seu pecado. Quer viver em paz, em graça e harmonia? Viva. Mas mediante os homens vai ser perseguido. Mas temer um homem que mata só o corpo e não sabe onde manda a alma? Não. Temos que temer a Deus. E Ele sim tem um poder de nos condenar ou nos justificar. E hoje nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Foi uma grande luta de Lutero. Foi uma grande luta de Zwingli, Calvino. Uma grande luta. Mas eles venceram pela fé. Nós também venceremos pela fé em Cristo Jesus. A luta não é fácil, mas é uma grande recompensa para o fim da nossa luta. A coroa da vitória, coroa da glória. Seremos recebidos de braços abertos por Cristo Jesus. Vinde bendito meu Pai para o lugar que eu vos tenho preparado. É isso que nós queremos ouvir, e não ao contrário. Afastai-vos de mim, que eu não vos conheço.